Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre a fé sem obras. E eu quero trazer para você um significado poderoso dessa palavra. Provavelmente você já deve ter ouvido esta palavra, talvez inúmeras vezes e de maneiras, de formas diferentes. Mas acredite em mim, a maioria dos pregadores falam a mesma coisa. Eles apontam enfaticamente as obras humanas. E eu quero que você entenda que não tem nada a ver com obras humanas. Isso mesmo. A fé sem obras, ela é morta de fato. Mas eu acredito que você tem fé. E por que a sua fé seria morta, sendo que ela está embasada em Cristo? Eu quero que você fique comigo até o fim desse vídeo, nós vamos estar juntos nos próximos minutinhos, e eu tenho certeza que o discernimento e a revelação desta palavra de Tiago vai impactar o seu coração. Antes de irmos para esta mensagem, eu gostaria muito de pedir para você, inscreva-se aqui no nosso canal. Tem aqui do ladinho esse ícone vermelho, clica aqui rapidinho, não vai levar nem alguns segundos. Vai lá, clica em inscrever-se, depois clique no sininho e depois escolha a opção todos. Aí você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Deus abençoe. Olha, é maravilhoso poder estar aqui e compartilhar com você o Evangelho da Graça. Infelizmente, muitos, por serem desprovidos do conhecimento do Evangelho da Graça, das boas novas da nova aliança, elas acabam vivendo uma vida escrava na presença de Deus. Sabe, é como ser filho do rei vivendo como mendigo. Não tem sentido. Eu sou filho do rei, mas acredite em mim, existem pessoas que, nesse momento, estão vivendo como mendigos espirituais. Estão vivendo por aí, sem direção, sem ter certeza de nada. Não tem nem certeza se vão morar no palácio real com Deus. Quem dera ter uma vida abençoada. Eu quero falar para você que tudo isso é mentira. Você precisa entender a verdade. Descobrir comigo aqui na palavra de Deus a verdade por trás das palavras de Tiago. Eu estou aqui com a palavra de Deus e eu quero ler com você Tiago capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Não tem proveito nenhum. Porventura a fé pode salvá-lo? Que pergunta profunda, né? Ele está dizendo aqui, Tiago, que uma pessoa que ela tem fé, mas não tem obras, essa pessoa tem uma fé que é inútil, não vale, não tem valor, não tem poder, e ela não pode ser salva. Isso aqui é muito forte. Só que preste atenção. E se o irmão ou irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Isso é interessante, essa reflexão. Tiago leva as pessoas a refletirem sobre as obras. Só que aqui entra o grande equívoco. Muitas pessoas estão focadas nas obras antropocêntricas, ou seja, do homem. Elas estão preocupadas em gerar boas obras. Além do mais, ela aprendeu a vida inteira que fé sem obras é morta, e essas obras são doutrinas humanas, ordenanças humanas, bom comportamento. Se eu comporto bem, eu tenho boas obras, então a minha fé é viva. Se eu comporto mal, cometo pecado, erros,
então eu não tenho boas obras, então ainda que eu diga que tem fé, a minha fé é morta. Então é exatamente isso que Tiago ele estava falando, só que as pessoas não entendem em qual visão essa palavra está sendo pregada. Ela está embasada nas obras de Cristo e não nas obras do homem. Porque se nós dependêssemos das obras do homem, o homem não seria salvo. Porque ninguém merece salvação. Entende isso? Olha, eu quero ler com vocês aqui detalhadamente, pegar alguns pontos chaves desses 3 versículos, para que você entenda a real revelação dessa palavra. Talvez você tenha, ou esteja fazendo, melhor dizendo, alguma pergunta do tipo, como assim? Você está dizendo que mesmo eu cometendo pecados e erros eu sou salvo? Sim, exatamente o que eu estou te falando. Essas são as boas novas do Evangelho. Ninguém é salvo pelas obras. Mas está escrito, sim, mas você não está discernindo com sabedoria. Você não está discernindo o texto espiritualmente na visão da nova aliança. Você está discernindo o texto na visão da antiga aliança, da lei, e não da graça. Quem lê essa palavra na ótica da lei vai entender coisas da lei. Por exemplo, obras, fé sem obras é morta, então obras eu vou associar com bom comportamento, não cometer pecados, enfim, é isso. Mas quando eu leio na ótica da graça, que é a nova dispensação a qual nós estamos hoje, na nova aliança, Jesus disse isso, que nós bebemos o cálice e comemos o pão, o cálice da nova e eterna aliança. Que nova e eterna aliança é essa? É uma aliança inquebrável, é eterna, é a nova aliança de Cristo, embasada no sacrifício da cruz. Ou seja, o homem não se sacrifica mais para entrar no céu, é impossível. Hoje entramos pelo sacrifício da cruz. Essa é a nova aliança. O problema é que muitas pessoas não sabem dessas verdades. Elas estão vivendo com base em mentiras e ideologias humanas, equivocadas, totalmente desprovidas do verdadeiro entendimento sobre a graça de Deus. Eu quero contar para você algo muito interessante, muito poderoso, uma boa nova que vai alegrar o seu coração. Todos os seus pecados já estão perdoados, até aqueles que você nem cometeu ainda. Viver pela fé não tem nada a ver em querer gerar boas obras. Eu estou dizendo aqui para você pecar deliberadamente. Estou falando que as pessoas se preocupam muito com o que é ou o que não é pecado, quando elas deveriam se preocupar em acreditar somente no que Jesus fez por elas. Assim, você vai sobrepujar qualquer desejo carnal e vai conseguir vencer na presença de Deus. Aqui, eu quero, em primeiro lugar, falar sobre essa fé. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, quando eu falo, onde o tema é a fé que não remove montanhas, eu aconselho você a assistir, que vai edificar a sua vida. Bom, versículo 14 fala, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Muito bem. A palavra fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ok, por meio da fé. Ou seja, se eu sou salvo pela graça, que é um favor imerecido, por meio da fé, a fé é a ponte que nos leva ao reino. Bom, eu já tenho fé e você com certeza também tem, porque se você não tivesse fé, você nem estaria assistindo esse vídeo até agora. Só assiste um vídeo que fala do reino àqueles que de fato têm fé. Então preste muita atenção no que eu vou te falar. A fé que pode salvar é uma fé embasada não nas suas obras, mas nas obras de Cristo. O problema é que você passou a vida inteira pensando que a fé sem obras, fé sem obras humanas, vamos aqui parafrasear, fé sem obras humanas é morta. Só que isso aqui é uma visão legalista, entende? Agora vamos olhar na visão da graça, ok? Na ótica da graça. A fé, ao invés de você ler assim e parafrasear, né? E ler assim, a fé sem as obras humanas é morta, ou a fé sem boas obras humanas é morta, você vai dizer, a fé sem as obras de Cristo é morta. Fica diferente? Porque este é o verdadeiro entendimento dessa palavra.
Porque se a partir do momento que você acredita que eu tenho que ter fé, que eu sou salvo pela graça, por meio da fé, eu já tenho fé, mas que ainda preciso de obras, então você não é salvo pela fé. Você está acreditando que você ainda é salvo por obras. E ninguém é salvo por boas obras. Ninguém na face da terra. Nós somos salvos pela fé, mas com a fé embasada nas obras de Cristo. Então a fé sem as obras de Cristo é morta. Aleluia. Está entendendo essa revelação poderosa? A fé sem obras de Cristo é morta. Se não tiver obras de Cristo, ou seja, a fé que não estiver embasada, enxertada, enraizada, fundamentada nas obras de Cristo, naquilo que Jesus fez na cruz, essas são as obras de Cristo. Então, se a sua fé não tiver essas obras ou embasada nessas obras, então ela é morta. Porque enquanto você estiver fé nas suas obras, no seu bom comportamento, a sua fé é morta. Agora você entendeu quão profunda é essa palavra. Uau! Isso é poderoso demais. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Diga aleluia! Diga glória a Deus. Diga assim comigo, eu sou livre. Amém. Louvado seja Deus pelas obras de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque Ele teve boas obras. Ele foi perfeito em seu caminho. E hoje, pela minha fé nestas obras de Cristo, eu sou salvo. A fé, Tiago fala aqui no versículo 14, a fé que não tiver essas obras de Cristo, ela é morta e ela não pode salvá-lo. Isso aqui é muito profundo. E para provar um pouquinho mais para você, que está falando das obras de Cristo, versículo 15, ele dá um exemplo. E se um irmão ou irmã estiverem nus, eu acho interessante esse exemplo, ele usa a nudez, porque ele aponta lá diretamente para o Éden. Vamos lembrar o que aconteceu lá rapidamente? Você lembra que Adão e Eva, você já sabe a história, por sinal é profunda, tem muitas revelações, um dia eu vou trazer para você, e ali então fala que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto que não deveriam, do conhecimento do bem e do mal, sendo que estava à disposição deles a árvore da vida, apontando para Cristo, a graça. Mas eles ouviram Satanás e pecaram, ok? Veja, eles estavam todo o tempo no jardim nus, mas enquanto eles estavam cobertos pelo amor de Deus, eles não se envergonhavam, não havia vergonha, não existia vergonha, não existia nada que os condenasse. Eles viviam em paz na presença de Deus. Sabe, essa aqui é uma verdade poderosa. Deus quer que você viva em paz na presença dele. Ele não quer que você viva com vergonha de Deus, perturbado, com medo de ser castigado, ser punido a qualquer momento, esperando uma praga, uma desgraça, uma maldição porque você cometeu pecado. Você precisa viver em paz na presença de Deus. Mas enquanto você estiver embasando a sua fé nas suas próprias obras, no seu bom comportamento, você não vai ter paz, porque você nunca vai atingir a perfeição necessária que Deus exige. Somente Cristo alcançou. Portanto, a fé que não estiver com base nas obras de Cristo, ela é morta. Entenda essa verdade. Quando eles pecaram, os olhos se abriram, se sentiram envergonhados pela nudez um do outro, correram tentando se cobrir com folhas de figueira, que também aponta para as obras humanas, ok? A figueira aponta para obras humanas. Então a figueira não pode encobrir a sua vergonha diante de Deus, ela ainda estará exposta, entende? As suas obras humanas jamais vão encobrir os seus erros e pecados, sua vergonha ainda estará exposta diante de Deus. Agora, Deus foi o primeiro sacrifício, o primeiro animal que foi morto, sacrifício na verdade, não foi morto, foi sacrificado, porque não foi feito para comer ali naquele momento, Deus não tirou a vida para eles se alimentarem, mas foi para quê? Para cobrir a vergonha deles. Então era um cordeiro, apontando para Cristo, o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus. Então da pele do cordeiro, Deus fez a primeira roupa para Adão e Eva. E a partir daquele momento, eles poderiam viver em paz de novo com Deus
e sem ter medo de se envergonhar, porque a vergonha foi coberta pela pele do Cordeiro. Somente existe um jeito de cobrir toda a vergonha da sua vida e pecado, é através do Cordeiro, do sacrifício, do sangue de Jesus, da graça. Então preste atenção, as tuas obras, elas são inúteis. Tiago, ele cita aqui o exemplo de nudez. Se um irmão ou irmã estiverem nus, ok? E tiverem falta de mantimento também, com fome, tá? E você falar para eles, ó, vai em paz, fica tranquilo, tá bom? Tá tudo certo. E você não der para eles o que comer, o que vestir, então não teria nenhum sentido fazer isso. Como ele está dizendo, né? O que era necessário fazer, você não fez. Então, que proveito teria isso? Nenhum. Então, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Não há proveito nenhum em você tentar ir em paz para sua casa sem primeiro cobrir a sua nudez e matar a sua sede. Você só pode cobrir com a pele do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Crendo no sacrifício dele, a sua vergonha será coberta. E você só terá a sua sede saciada através da água viva. Jesus falou, ele é a água viva, ele tem água viva para te dar, a água que de fato sacia a sua sede. Vou finalizar lá no versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero parafrasear esse texto e eu quero que você leia assim, na ótica da graça comigo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras de Cristo é morta. Uau, isso é poderoso demais. Preste atenção. Pare de acreditar nessas bobagens que contam para você. Pare de ficar alimentando o seu espírito com pregações legalistas, com coisas que vão só fazer você sentir pior do que ontem. Você precisa focar, não é no que o que é pecado, o que não é pecado. Só de você fazer essa pergunta já pecou. Você precisa entender que essa questão do pecado já foi resolvida. Você precisa aprender a colocar a sua fé no lugar certo. Talvez até hoje você estava colocando a sua fé nas suas obras. Por isso que a sua fé continua morta. Por isso você continua com medo. Por que até hoje você sente medo de ir para o inferno? Porque a sua fé é morta. Porque uma fé viva em Cristo, ela vai eliminar todo medo. A Bíblia fala que no amor não há temor. O amor lança fora todo medo. Deus é amor. Quando a minha fé está nele, naturalmente eu lanço fora todo medo. Por que você acha que você anda com medo diante de Deus? Com medo de ir para o inferno? Com medo de pecar? Ai, meu Deus, se eu morrer hoje eu não teria certeza da salvação. Isso é uma fé morta. Porque essa fé, por que ela é morta? Porque é uma fé inútil. O que é uma fé morta? É uma fé morta, não tem vida. Né? Quando você vê um incrédulo que não acredita, diz ele que não acredita em Deus, o que você fala? Nossa, a pessoa está perdida. Porque se ela não tiver fé em Deus, ela está perdida, ela vai para o inferno. E qual a diferença entre ela e você? Nenhuma. Porque ela não crê e nem você. Porque se você cresce de forma correta, você não sentiria medo. Concorda comigo? Então, olha só, a sua fé, você pensava que estava viva, mas ela estava morta. Era uma fé morta. Porque assim como o corpo sem o espírito, ele é morto, é só um corpo morto, a fé sem as obras de Cristo em você é morta. Veja, ele dá um outro exemplo aqui. Ele fala do corpo e do espírito. Fala para mim, um corpo sem espírito, ele é morto. O espírito vai aonde? Dentro do corpo. Dentro do corpo. Aí, de imediato, ele fala corpo e espírito. Corpo sem espírito é morto. O espírito vai dentro do corpo, certo? Agora, a fé sem obras. Agora pronto. Agora sim. A fé sem obras. A obra de quem? De Cristo, porque as obras de Cristo vai dentro de você. Entendeu? Não tem nada a ver com obras externas, humanas. É uma obra interna, ou seja, é as obras de Cristo em você. Entendeu agora essa palavra? Como o corpo sem espírito é morto, a fé sem as obras de Cristo em você, ela é morta. Então que a partir de agora, você abra os seus olhos espirituais e comece a colocar toda a sua fé em tudo aquilo que Jesus fez. Acredite, o que ele é, eu sou.
o que ele pode, eu posso, porque a partir de agora a minha fé está nele e por causa de Cristo eu sou aceito, sou amado, sou perdoado, sou salvo, sou abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque Jesus foi perfeito em todas as suas obras. E tendo a fé nas obras dele, eu estou abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Olha, vou pedir uma coisa para você rapidinho. Deixa aqui o seu comentário. Fala para mim se essa palavra falou com você. Fale para mim, conta aqui nos comentários se você nunca não tinha ainda entendido essa palavra nessa ótica, nessa visão, neste ponto de vista. Fala para mim o quanto você foi impactado e abençoado com essa palavra. Faça algo para o reino agora. Porque aqui o objetivo não é crescer o meu canal para mim, é crescer o reino. Eu estou aqui como um general do reino, ok? Então eu quero que você faça o seguinte: compartilhe essa mensagem, esse vídeo, Facebook, redes sociais, WhatsApp. Só você vir aqui no ícone que está aqui ao lado, escrito compartilhar. Vai lá, pega e compartilha, porque muitas pessoas precisam saber dessa verdade. Até o próximo vídeo, fica na paz, no nome de Jesus.